É um pequeno documentário de 5 minutos, dirigido por Safira Moreira, uma diretora de Salvador, baiana, que vai tratar, neste pequeno documentário, de 500 anos de história de uma família da classe trabalhadora negra brasileira na sua relação com a fotografia, que pode ser uma família ideal, pode ser a família dela, pode ser a sua, a minha família. Não teve, ao longo da sua história, condições de construir a sua própria narrativa iconográfica, ou seja, a narrativa iconográfica da sua própria família. O acesso à câmara escura, a câmara fotográfica, ela é privilégio de setores que possam adquiri-la. É um bem cultural que, mesmo já no início do século XX, ele seja um bem que nos países centrais já esteja mais ou menos popularizado por uma pequena burguesia que consegue adquirir a câmara, pelos setores burocráticos do Estado, setores mais abastados da sociedade em geral. Nos países centrais do capitalismo, isto já começa a se popularizar. Até porque em 1888 a Kodak ela já começava a produzir câmeras, né, mais pequenas. O que é que isso vai implicar e o que é que isso tem a ver com o filme Travessia? Primeira coisa é que essas fotografias não são produzidas pelas próprias famílias, por mais barateada que ela estivesse, né? Como eu disse, já desde o final do século XIX, nos países centrais do capitalismo, esta máquina já tinha um valor que era possível ser acessado por setores mais amplos da população. Mas, por mais barateada que ela estivesse, não era possuída por amplos setores da sociedade. No caso do Brasil, da primeira metade do século XX, a gente pode imaginar perfeitamente como este era um objeto de luxo. Quem tirava a fotografia, quem chegava e montava aquela foto, gravava aquele instante, era um lambe-lambe, era alguém que passava, às vezes, na localidade. E isso vai perdurar durante todo o século XX. O Travessia, ele atravessa, né, em 5 minutos, 500 anos dessa história, ou seja, da história de não monopolizar, não ter nas suas mãos o poder de criar a sua própria narrativa, o seu próprio roteiro iconográfico, né? Ou seja, o próprio roteiro iconográfico das famílias. E isto, Safira, ela vai colocando muito bem, fazendo a sua leitura cinematográfica do texto poético de Conceição Evaristo. Uma outra pergunta que a gente pode também trazer para pensar o pequeno filme, né? Pequeníssimo documentário, que muitas vezes a gente pode estar pensando, mas a população negra no Brasil nunca foi fotografada, não teve acesso à fotografia? A resposta é não. Um fato que é importante, que é a relação da população negra alforriada ou que comprou a sua liberdade com a fotografia. Sendo percebida a fotografia como um traço de ser livre, traço de uma pessoa livre, um traço de uma pessoa que faz parte do conjunto dos livres de uma sociedade, muitos desses alforriados, eles faziam esforço, né, um esforço hercúleo, né, juntando dinheiro para pagar uma fotografia sua, o cartão de visita, que era muito comum, que essa fotografia fosse feita em um estúdio. Isso era muito comum nas grandes cidades, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Império e continuará sendo a capital da República. Então, há uma gama de fotografias que foram produzidas em estúdio, com todos os traços da cultura burguesa, roupa, sapato. Certamente essa fotografia depois seria emoldurada e pendurada como prova dessa nova condição de pertencer ao mundo dos livres. É um instante, né? Um instante montado dentro de um estúdio. Continua sendo um registro fragmentado, assim como no filme Travessia, a gente percebe quando a diretora apresenta as várias fotografias de momentos fragmentados da família que está ali sendo retratada. São
memórias de que foi tirada uma foto no casamento de alguém, onde estava a minha avó, né? Se alguém tem essa foto, certamente está lá também a minha avó e a minha tia, e eu também quando era pequena. E ao final, o filme sugere que nos fotografemos em família, né? A importância de registrar esses momentos. Então, Travessia traz isto, só que agora, dialogando, né, com o que eu coloquei antes, aquela população negra alforriada, ela ia para o estúdio, usava os recursos da burguesia, né, as marcas da burguesia para se perpetuar numa fotografia. Não, traga a sua própria marca, né? O seu próprio jeito, a sua própria roupa, o seu próprio cabelo. Interessante registrar isso, que uma das marcas de ser escravo ou ser ex-escravizado muito pobre é não poder ter acesso ao sapato. Essa era uma das marcas, né? Mesmo depois de alforriado ou liberto, o que se encontrava de sapato no mercado para comprar, muitas vezes não se adequava ao pé. Às vezes poderia até ter o dinheiro, mas não encontrava um sapato que se adequasse ao pé dessas populações. Travessia, né, quando coloca a personagem negra, mulher, descalça, tirando uma fotografia, também subverte essa marca, né? Não é porque eu estou descalço, eu não posso ser fotografado com dignidade e colocar aqui a minha própria história na longa narrativa de uma família. Então, o Travessia tenta trazer a trajetória de 500 anos da relação da população negra no Brasil, da família negra brasileira, com a fotografia e todos os significados que, ao longo da história, o acesso a este bem tem na sociedade como um todo e, principalmente, mais especificamente, na relação das famílias negras com este bem cultural.